Olá, um projeto do Departamento de Trânsito do Paraná, em parceria com o Batalhão da Polícia de Trânsito BPTran, apresenta o trabalho dos órgãos a alunos do ensino fundamental e médio de Curitiba e região metropolitana. A ideia do projeto, Conhecendo o Detran e BPTran, é falar sobre segurança e educação aos futuros motoristas, ao mesmo tempo em que mostra, durante uma visita, os diferentes aspectos envolvidos na construção de um trânsito melhor. Olá, boa tarde a todos. E para falar inicialmente sobre a importância de um projeto como esse para a educação das crianças, o Transitando hoje recebe a psicóloga Luciana Kotaka. Luciana, obrigado por ter vindo ao Transitando para falar de um assunto tão envolvente que é a educação para o trânsito para as crianças. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer. Qual a importância, Luciana, de um projeto, que é esse projeto que vem sendo desenvolvido lá no Detran e pelo pessoal também do Batalhão de Polícia de Trânsito, na formação dos princípios de uma criança? Importante porque é um modelo já que vai sendo introjetado para essas crianças, justamente para elas reproduzirem mais tarde esse comportamento no trânsito. Então é muito importante essa vivência para que elas vão realmente experimentando e entendendo como é que funciona essas leis quando os pais estão também no trânsito. Quer dizer, a intenção é fazer com que eles tenham contato com questões que envolvem o seu comportamento antes de serem condutores, não é isso? Exatamente. É bem interessante porque quando há essa educação, por exemplo, também na escola, né, dos filhos, a gente observa que os pequenos no carro já começam a chamar a atenção, né? Olha, mãe, não é assim que dirige, olha, cuidado com isso. Então, assim, eles são como CDs virgens. Quanto antes eles passarem por esse processo e ir assimilando essas informações, mais fácil vão ser eles, quando adultos, reproduzirem esse comportamento de uma forma mais efetiva, né? Se nós tivermos que fazer um balanço sobre o que essas crianças conseguem aprender ali durante a visita, do que elas conseguem observar, e aquilo que um adulto, numa situação parecida, lógico, com outra configuração de processo, poderia aprender. As crianças têm uma facilidade maior para esse tipo de informação ou não? Tem sim. Justamente porque eles estão mais abertos às novidades, às informações e justamente as crianças têm esse desejo, né? Esse sonho de vir um dia dirigir, né? Então essa é uma experiência muito rica, sim, né? Você comentou que, vez por outra, as crianças no próprio veículo advertem os pais. Isso. Né? Eles têm por hábito, inclusive, imitar os pais em muitas coisas, porque é comum, né? Porque os pais são referência. Quando o pai comete um tipo de equívoco, ou quando ele, de forma inadvertida, transgride uma lei de trânsito, a criança costuma repreendê-lo vez por outra ou não? Ah, com certeza, né? Inclusive, assim, por isso que nós, pais, precisamos realmente dirigir dentro das leis que são impostas em nosso país. Por exemplo, são coisas pequenas, né? Mas eles ouvem constantemente as propagandas, essa vivência mesmo desse programa, e não pode falar ao celular, então não dá para atender o celular. A partir do momento que você atende o celular, o seu filho já liga o alerta, né? E aí também já pode mostrar para ele que, opa, se meu pai e minha mãe atendem, eu também posso atender quando eu for adulto, né? Então é muito importante que os pais, quando advertidos pelos filhos, fiquem muito atentos, né? Justamente para cumprir essas leis. Aliás, eles não deveriam nem atender, né? Eles têm que ser o modelo básico, mais importante. Isso acontece com muita frequência com outras questões. Uma, por exemplo, que eu considero que é importante, as questões que envolvem a consciência ambiental. Ao longo de muitos anos, a nossa cidade aqui, Curitiba, investiu pesado na formação das crianças, com personagens e etc. E criou-se uma consciência ambiental que ela tem que continuar sendo alimentada com projetos específicos, né? Mas é interessante, a criança vê a mãe com a torneira, né, aberta, já adverte. A mesma coisa acontece com o trânsito, né? Exatamente, né? A torneira na hora de escovar os dentes, um lixo que você, né, uma bala, um papel de bala que você vai guardar dentro da bolsa para depois jogar num lixinho. A criança realmente ela fica atenta a isso, justamente porque as escolas também vêm trabalhando isso de uma forma bem forte, né? Além desses programas que têm
visam esse objetivo. Se nós caracterizarmos ou tratarmos os bons exemplos, né, quais são aqueles que podem chamar a atenção dos pequenos, né, e que devem ser colocados em prática por parte dos pais, por exemplo? Olha, um exemplo que é rotineiro, né, da minha parte, por exemplo, é parar para o pedestre passar, né? Justamente porque a gente observa isso, né? Tem aquelas faixas e os carros vão passando e a pessoa tem o direito de passar e a gente não dá essa vez. E aproveitar este momento até para explicar para o filho, que muitas vezes fala, poxa, mas por que você não passou? Eu estou atrasado, né? E a gente tem que aproveitar esse gancho justamente para explicar. Esse é um bom exemplo, a gente tem que parar para o pedestre, a gente tem que ajudar, né? Para que tudo funcione de uma forma organizada. Isso é, respeitando o sinal amarelo, a partir do momento que está no amarelo a gente precisa parar, né? Esses pequenos comportamentos já fazem uma mudança na concepção da criança em relação ao mundo e as normas que devem ser seguidas. Tem uma questão básica no trânsito, né? E uma frase que é uma frase de efeito que tem sempre sido comentada: no trânsito somos todos pedestres, né? Exato. E a criança já, obviamente, cria essa condição de consciência. Se nós temos as faixas, é preciso que nós passemos a respeitar as faixas, né? E, fundamentalmente, você comentou o uso do celular. É muito comum isso. Então, o exemplo do pai, quando o celular toca, de repente ele até, né, passa para o menino, para o filho, para atender, já é um exemplo interessante, né? Dá para ser usado, sim. A gente não pode perder de vista que os nossos filhos vão seguir os nossos modelos, né? Então, se a gente atender o celular, se a gente, em um cruzamento, assim, ou na estrada, pegar a faixa da direita para cortar caminho no acostamento, tudo isso acaba passando uma mensagem para o seu filho de que ele também pode burlar essas leis. Então, é muito importante o modelo desses pais. Um outro aspecto interessante é o grau de irritabilidade do condutor, né? É comum, vez por outra, o condutor está muito irritado, e isso tem um efeito de forma direta, né? Quer dizer, sobre o menino, né? sobre a criança, né? Quer dizer, esse aspecto de o controle emocional. É preciso que nós nos policiemos sempre quando estamos com os nossos filhos conduzindo o veículo, né? Isso, porque muitas vezes a gente, né, nesse estresse, na correria, o tempo está curto e às vezes a gente acaba xingando uma outra pessoa, mesmo que dentro do carro, mesmo que o outro não ouça, mas o seu filho está ouvindo, né? Então é muito importante essa calma. Me faz lembrar essa questão da irritabilidade, né? Me fez me lembrar uma outra questão de um fato que aconteceu alguns anos atrás em Curitiba. Acho que a mãe estava dirigindo e o filho abriu a porta do carro e fechou de novo e prendeu o dedo e ele gritou. E nesse momento a mãe se apavorou e acabou batendo o carro, né, vindo a falecer. Então, assim, neste momento, sempre muito calma. Se a criança passou mal, se eles brigaram no banco de trás, ou se alguém deu uma fechada, manter a calma ela é essencial em todas as situações, né? Aí, no primeiro momento que é possível, se para o carro, se dê atenção aos filhos. Acho que... E já que nós estamos tratando de educação para o trânsito, eu queria saber a sua opinião sobre a importância da inserção de atividades relacionadas a trânsito no ensino convencional das crianças, porque é uma discussão também que não tem fim, porque tantas outras atividades que deveriam ser atividades, né, educacionais impostas pelos pais, né, se elas tivessem que ser inseridas nos currículos, nós não teríamos nem tempo para, né, pelo menos, que ministrar aqueles conteúdos básicos, né? Mas de que forma que isso pode ser feito de forma lúdica, de forma interativa? Olha, eu posso citar o exemplo da escola dos meus filhos. Eles montaram realmente um espaço com o chão todo demarcado, usaram aqueles carrinhos de plástico, mas que cabem crianças até, acho que 7 anos de idade, e eles simularam, né, com placas de trânsito, ensinando como é que deve andar, o que deve seguir. Então, acho que toda escola tem condições de fazer algum trabalho desse tipo, fazendo com que eles participem de uma forma mais ativa, né? E acaba sendo muito lúdico e gostoso para eles, né? Eu acho que isso é possível, sim, inserir. Não é algo que demande muito tempo. Tá aí, pessoal. Quer dizer, bons exemplos, é possível ter criatividade, é possível utilizar recursos para cada vez mais investir em educação para o trânsito. E tá aí o exemplo. A Luciana deu um exemplo muito bom, eu agradeço a presença dela pelo nosso